Nosso boa noite, que a graça e a paz do Senhor estejam com todos nesta noite de domingo, noite festiva, celebrativa, em que comemoramos o Dia da Mocidade Presbiteriana no Brasil. Em todas as igrejas presbiterianas do Brasil está sendo comemorado este dia belíssimo, com muita alegria, manifestando essa alegria da juventude nos dias de hoje. Queremos abraçar a todos os jovens presbiterianos da nossa Igreja Presbiteriana Betsaida, do Conjunto São Raimundo, e também a todos os presbiterianos em São Luís do Maranhão, em todo o Maranhão, e todos aqueles que estão ouvindo essa mensagem através do YouTube ou do Instagram. Que Deus abençoe a sua vida. Queremos convidar você para permanecer conosco, atenciosamente ouvindo a palavra do Senhor. Vamos estar orando ao nosso Deus. Pai querido, graça te damos, porque tu estás conosco. A tua palavra, ela é a luz, ela é a verdade, ela é o amor que constrói. Te louvamos, ó Deus, pela vida da família evangélica no Brasil, especialmente nós também presbiterianos, Senhor, pela forma cuidadosa como tu tens preservado, cuidado da tua igreja no decorrer do tempo. Abençoa ricamente cada família. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Nós vamos estar abrindo o texto da palavra do Senhor, no Salmo de número 119, apenas o versículo 7 ao 11. O Salmo 119, aí bem no meio quase da Bíblia, fala a respeito deste momento de louvor ao nosso Deus. Eu quero convidar você para ler esse texto comigo, e diz assim a palavra do Senhor, versículo 7 ao 11. Diz o texto: render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra? De todo o coração te busquei, não me deixes fugir dos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Lemos o Salmo 119, do versículo 7 ao versículo 11. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. E queremos convidar você para que você esteja também adorando o nosso Deus conosco, cantando um dos belos hinos que nós temos do nosso Inário Novo Cântico, o hino de número 49. Sempre vencendo é o título do hino que nós vamos adorar o nosso Deus agora. Eu quero estar convidando você a participar conosco para adorar este Deus digno de honra e glória e de todo louvor. Abra seu inário, hino de número 49, e cante conosco. Nos ajude a adorar o nosso Deus. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, é soberano, chefe bendito, em tudo ele é vencedor. Ele o supremo guiando, com seu imenso poder, todos avante, pois crentes, sobre lutar e vencer. Não é dos fortes a vitória, que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, que seguem junto ao Senhor. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. Em suas sortes inumeráveis, seu grande império fundou. Em seu governo demonstra cuidado, amor sem igual. Sempre nos ama e protege com seu poder eterno. Fortes a
Jesus, o Senhor, tem vassalos, servos e chefes, querem também seu favor. Senhor, desejo, te imploro, que me permitas lutar, sempre ao teu lado, invencível, até meus dias findar. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Louvado seja o nosso Deus Pai Todo-Poderoso, esse Deus que nos ama, que nos guarda, que nos protege. Queremos estar lendo o texto da palavra do Senhor no livro da primeira epístola de João, texto que vamos basear e expor a mensagem desta noite. Quero convidar você a abrir na primeira epístola de João, capítulo 2, do versículo 12 ao versículo 17. Primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 12 ao 17. Leio a palavra do Senhor. Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovem, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi, ele diz o texto, porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Louvado seja Deus. Meu Deus Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Ilumina cada coração no entendimento da mesma, para a compreensão, ó Deus, para que haja frutificação em cada vida. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Mantenha seu texto aberto. Como eu disse, nossa palavra hoje a toda a igreja, mas muito especial à juventude presbiteriana em todo o Brasil, em todo o Maranhão. E o texto que usamos nos fala a respeito, dentro desse contexto, de um homem chamado João, discípulo de Jesus. O discípulo amado de Jesus escreveu este livro com este propósito de mostrar a firmeza com que deveriam ter os cristãos daquela época em meio aos ataques que estavam tendo por parte de seitas, de religiosidade que estavam atacando a fé daqueles irmãos. João escreve pelos anos 80 aos anos 90 depois de Cristo para mostrar essa verdade enfática a todos os cristãos daquela época, que era justamente reafirmar a fé, a confiança dos cristãos e refutar, é claro, os ensinamentos. Mas que ensinamentos eram estes? Os ensinamentos do gnosticismo e do docetismo, que estavam dentro do gnosticismo. O que pregava, amado, o gnosticismo? Que o conhecimento era a base para a ação salvadora, que o conhecimento intelectual levava a pessoa à fé salvadora e ao céu. Os docetistas já diziam, não, olha, para nós a matéria ela é má, é ruim. Somente o espírito, a alma que é boa. E por isso Deus não pode, segundo os docetistas, habitar no homem, porque a matéria é má.
E com isso, eles questionavam a divindade de Jesus, ou seja, aquela questão de Jesus, da encarnação de Cristo, como Jesus podia ser Deus, nascendo como ser humano. Isso tudo dificultou, é claro, o ministério de João, que tenta esclarecer essas verdades para aqueles irmãos naquela época. A primeira epístola de João, ela é marcante teologicamente, porque ela fala de luz e trevas, palavras-chave desse livro, de amor e ódio, de morte e vida. João vai retratando enfaticamente essas palavras em toda esta epístola, tanto na primeira, segunda e terceira epístola. Quando você vai estudando e vendo, você vai percebendo que essas palavras são chaves: luz e trevas, amor e ódio, perdão e não perdão. Diríamos, enfim, ele está tratando enfaticamente dessas verdades que são teologicamente, naquela época, questionada pelo gnosticismo. Além, é claro, do anticristo, que afastava essas pessoas da pura verdade que João queria que eles tivessem. Então, para corrigir esses erros, João escreve essa epístola a estas igrejas que faziam parte da Ásia, da qual não era uma igreja direcionada especificamente a uma igreja, mas a todas as igrejas que estavam ali ouvindo e sendo alimentada por aquele homem de Deus. Amados, na vida todos nós passamos por batalhas e lutas. E este hino que acabamos de cantar, que fala da história de que o crente sempre ele é um vencedor. Por quê? Porque o Senhor Supremo da igreja, que é Deus, na pessoa de Jesus Cristo, nos ensina também, lá no Evangelho, por exemplo, em Romanos 8, versículo 37, ele diz que lá em Cristo nós somos mais que vencedores, porque estamos nele. Por isso é importante guardar esta verdade implícita em nosso coração. A verdade, não há lutas, e não há lutas se não há verdadeiramente provações e provas que testificam que eu e você somos vencedores. E a verdadeira vitória é essa que nós temos, que o cristão tem nos dias de hoje. Por isso é que João está trazendo para nós essas verdades que são bem claras. Nós sabemos que João está falando também, amado, de um contexto de relação ao mundo. E eu quero trazer essa abordagem com você quando ele diz, olha, não ameis o mundo, porque todo que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E tudo que há do mundo não pertence às coisas do mundo a Deus. E sim, e o que João está falando? E eu quero citar uma frase aqui de Matthew Henry, onde ele diz, manifestando reverência, aprendemos a obediência. Sua vida tem sido um altar reverentemente na presença de Deus? Você tem sido obediente à palavra todo o tempo? Algo tem mudado sua vida? João trata para nós, Matthew Henry trata a respeito disso. É claro que, tratando-se desse momento, nós só podemos abordar com você que a luta, ela continua. Na verdade, o que Deus está trazendo através do apóstolo João para nós é que nós somos vencedores, sim, em Cristo. Mas enquanto estivermos neste mundo, a luta continua. Por isso, nossa abordagem com os amados nesta noite é esta, principalmente a nossa juventude presbiteriana. Nós somos jovens, vocês são vencedores. Mas coloco para você, a luta continua. A batalha continua. Enquanto você não chegar na glória para estar diante de Deus e desfrutar da verdadeira vitória em Cristo, porque essa vitória que nós temos na vida passageira, efêmera, nós passamos por vitórias, vencemos as enfermidades, vencemos um Enem, um vestibular, vencemos a faculdade, as disciplinas da faculdade, vencemos muitas batalhas na vida. Mas queremos te dizer, amado, que essa vitória que o apóstolo João está dizendo aqui para nós, principalmente para a juventude de hoje, tem algumas características que são básicas. E aí a primeira está aí nestes versículos 13 e 14, quando ele diz, jovens,
vos escrevi porque sois fortes. Guarde bem essa expressão. A primeira lição que eu trago para você nesta noite, meu jovem que está ouvindo esta palavra, é que vocês, ele diz aqui, vocês são fortes. Mas são fortes em que João se refere? Essa força que o crente jovem tem. Eles são a capacidade de guardar a palavra do Deus eterno. A capacidade de vencer o pecado. Veja que esse é o contexto de João. A capacidade de vencer o maligno. Ele cita isso. Vocês são fortes porque vocês têm vencido o maligno, o pecado, o mundo. Ninguém, quando ele diz em 2 Timóteo, lá em 2 Timóteo, 1 Timóteo 4,12, ele diz, olha, ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, né? Ele diz lá, quando ele diz isso a Timóteo, ele está dizendo o quê? Ele está aconselhando a não permitir que ninguém desprezasse a liderança daquele jovem Timóteo. E como ele deveria fazer isso? Sendo exemplo para os fiéis, diz lá 1 Timóteo 4,12. Na verdade, amado, ser forte é uma qualidade bíblica de todo crente, de todos os jovens. Quando Tiago fala a respeito desse assunto, ele diz, olha, se você não tem sabedoria, Tiago 1,5, peça a Deus que liberalmente dá a quem pede. Jovens, se você precisa de sabedoria, vocês precisam ser fortes em sabedoria. Vocês precisam ser fortes na palavra. Por que a palavra? Porque a palavra de Deus, ela nos fortalece. Mas primeiramente ele está falando aqui, se vocês são fortes em sabedoria. Ele está dizendo que vocês são fortes quando vocês fogem do pecado. Isso ele diz lá também aqui, quero refrisar esse texto aqui de Paulo a Timóteo, né? Quando ele diz o seguinte, desta forma, 2 Timóteo 2,22, foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com um coração puro, invocam o Senhor. Veja que Paulo está dizendo que você precisa, jovem, ser forte nas tentações, nas paixões carnais que o doravante quer atacar e tornar você escravo daquele erro, daquela falta. E isso é pecado. Por isso, quando ele fala lá adiante, nós vamos já abordar esse ponto da soberba da vida dos olhos, ele está tratando exatamente esse assunto. Você quer ser forte? Então domine o seu olhar. Não olhe com um olhar pecaminoso nem impuro para ninguém, principalmente para a pessoa do sexo oposto. Porque isso é pecado aos olhos de Deus. Ele fala também, amado, que vós filhos, lá em Colossenses 3,20, vós filhos obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Ele está dizendo aos jovens do dia de hoje, a nossa mocidade, que a obediência é agradável a Deus. E quantas vezes você vê um filho que desagrada a Deus pela sua desobediência? Ser obediente é uma honraria, um privilégio do jovem crente para receber o agrado de Deus. E também, é claro, o agrado dos seus pais. Por isso, você precisa ser forte, tanto na vida espiritual, para você estar, como diz Efésios 6, versículo 10 a 13, ele diz, olha, como vencer as batalhas espirituais. Ele diz, olha, fortalecendo na força e no poder do Senhor, Efésios 6, 10. É que vocês vão estar fortalecidos para estar atentos contra as ciladas que o inimigo lança sobre a juventude dos dias de hoje. Principalmente, amado, como dissemos, o jovem, ele é espiritualmente atacado de todas as formas. Materialmente também ele é atacado porque as forças do mal tentam levar sempre hoje a família, principalmente a família, diríamos assim, pós-moderna, essa família secular, materialista, à busca do que é proveitoso. Você vê que todo o nosso olhar da juventude hoje é para fazer faculdade, fazer um bom curso e ganhar dinheiro. Percebam isso, que esse é o olhar de todo, não é que seja pecado, mas é que os objetivos da vida têm
substituído o verdadeiro amor, o verdadeiro serviço desse jovem, desse cristão a Deus. E muitos jovens têm se desviado exatamente pela ganância, por isso que ele fala lá, soberba da vida, pelas coisas materiais, para que aquilo satisfaça seu ego. Eu sou rico, todo mundo tem que me respeitar porque eu tenho dinheiro, e isso cria um problema grave na vida desse jovem. Lucas, Jesus mesmo dizendo, olha, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. O que Lucas quis dizer nas palavras de Jesus? Porque os filhos deste mundo são mais prudentes em sua geração do que os filhos da luz. O que ele queria dizer com isso? Amado, ele quer dizer, amado, que existem pessoas que se acomodam na busca do conhecimento, principalmente bíblico, mas que alguns querem aprender mais, mas esse aprendizado muitas das vezes não é prático, não é evidente na vida dessa pessoa. E essa experiência mostra claramente, porque o filho das trevas, eles não vão de forma alguma cultivar uma devoção a Deus, eles não vão buscar a comunhão com Deus, eles não vão querer sair das trevas, eles vão querer continuar ali. Essa é a sociedade secularista que nós vivemos no dia de hoje, em que o amor é trocado pelo ódio, em que quem mais se destaca são aqueles que estão nas trevas. Você vê que nós estamos vivendo um mundo hoje, claramente é patente isso, a troca de valores tem sido, hoje as pessoas estão valorizando mais o ser, que é a si mesmo, que é o que tem, do que as pessoas, do que aquelas pessoas que devem ser amadas, ou seja, as pessoas estão amando mais as coisas do que as pessoas que deveriam ser amadas. E essa é a verdade que João está trazendo para nós, em que o jovem precisa ser forte, amado. Em segundo lugar, ele precisa ser forte também na palavra. Agora entra aqui a palavra de Deus, né? Graças a Deus, essa palavra que nos mostra claramente o desejo de Deus de ver essa palavra vívida. E o Salmo 1, verso 2 diz lá bem claro que o jovem que quer verdadeiramente estar fundamentado na palavra, fortalecido, porque ele diz aqui, João está dizendo, olha, vocês são vitoriosos, corajosos, porque a palavra de Deus está em vós, nos vossos corações. Mas ao mesmo tempo, o salmista lá no Salmo 1, verso 2 diz, olha, antes seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Vejam como são momentos em que a palavra ela vai gerando em mim sabedoria, fortalecimento, alegria, ela vai gerando em mim um servo, em você, mulher, uma serva de Deus, com esperança de vida eterna. Portanto, é importantíssimo meditar na palavra, essa palavra que é o remédio para a nossa alma. E aí entra o Salmo 119, 148, os meus olhos anteciparam as vigílias da noite para meditar na tua palavra. O Salmo 119, 148. A verdade, amado, é que as escrituras sagradas, elas são fiéis. E muitas vezes essa escritura sagrada, essa palavra, ela tem sido apenas um talismã, um enfeite nas mãos de muitos crentes do dia de hoje, de muitos jovens, porque não conhecem a palavra, não leem a palavra. Às vezes, a juventude de hoje está mais preocupada, como eu disse anteriormente, em ler um livro de português, ler um livro de filosofia, de história, de contos, mas não querem ler a Bíblia para aprender a palavra e viver através dessa palavra. E isso tem contrariado os princípios da palavra de Deus, com isso tirando, muitas das vezes, o tempo dessa juventude que deveria estar dedicando-se estudando, esmiuçando ali a palavra com profundidade, com desejo ardente de ler, de ouvir, e isso tem sido escasso nos dias de hoje. O Salmo 119, que lemos há pouco, diz assim, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Daí porque o jovem deve ter guardado a palavra do Senhor. João está dizendo exatamente isso, para que você não peque contra Deus.
O Salmo nos diz que a palavra no coração permite não pecar contra o Senhor. Agora você está entendendo. Porque o tempo que nós dedicamos ao futebol, ao filme, ao namoro, o tempo que você gasta excessivamente em coisas supérfluas da vida, faz com que você perca a trajetória do teu caminho e direção que Deus tem para ti. E daí, porque o 1 Pedro diz desta forma, 2 Pedro capítulo 1, versículo 10 diz assim: portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca, jamais tropeçareis. Olha que maravilha, amado. Paulo, segundo Timóteo, ele diz: toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a correção, para a educação, para a habilitação do crente. Segundo Timóteo 3,16 em diante. Amado, como é importante esses dois aspectos que a palavra gera no coração de cada jovem no dia de hoje. Primeiramente, João destacou que vocês são vitoriosos, mas que a vida continua, você precisa continuar lutando, porque vocês são fortes em Cristo, na palavra, e porque a palavra está em vossos corações. E esses inimigos que advirão no teu caminho, serão todos destruídos, derrotados, porque eles são derrotados já, amado. O mundo, a carne, o mundo, todos eles já perderam a batalha para Cristo. E Jesus disse que nele nós somos mais que vencedores, Romanos 8,37. No nome de Jesus, aquele que produz e traz a vitória a cada um de nós. Eu quero estar lendo esse texto do primeira epístola de João também, no capítulo 5, um versículo maravilhoso que eu gosto muito. Ele diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 4, ele diz que o que vence o mundo é a nossa fé em Cristo. Essa é a vitória que vence o mundo. Portanto, agora eu quero estar dando um pulo, como disse aqui também no texto, para esse outro episódio marcante aqui da primeira epístola de João, capítulo 2. Quando ele diz: não ameis, versículo 15, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Louvado seja Deus. Você percebeu, amado? O que João está trazendo para mim e para você? Ele agora dá um salto para um assunto primordial, da qual está dentro do contexto dessa epístola. Ele está tratando de que o mundo aqui não é apenas aquilo que Deus criou, mas ele está falando de um mundo, de um sistema pecaminoso que existe no mundo. É isso que ele está falando. O apóstolo consola os irmãos com as bênçãos em Cristo, do perdão dos pecados, do conhecimento e a vitória sobre o inimigo, mas ao mesmo tempo ele começa a traçar esse quadro que é importantíssimo para nós, dentro desse contexto. Ele diz, 2,15, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Para entender esse princípio, nós precisamos entender o que é amar o mundo. Primeiramente, queremos dizer que amar o mundo, amado aqui, esse verbo amar, João traz essa ideia de devotar-se inteiramente a alguém, sem reserva, com plena satisfação e interesse. É isso que ele está dizendo. Ou seja, amar o mundo aqui é você se devotar demais, se dedicar demais, se satisfazer demais com os interesses desse mundo. Por exemplo, estamos chegando aí o mês de junho, que seria, se não fosse esse caso da pandemia, estariam em festejo junino no mês de junho aí, no final de junho. Mas preste bem atenção, amado, é isso que João está dizendo. O sistema do mundo, as coisas do mundo, amar o mundo é isso. É não se devotar, é não se interessar, se entregar. E ele diz aqui, é quando alguém se entrega sem reserva, com plena satisfação e interesse, de apenas se satisfazer
com aquilo que o mundo oferece. É isso que ele está dizendo, na questão de amar o mundo. Mas perceba que o mundo criado por Deus é bom. A natureza, tudo que Deus criou, a Bíblia diz que é bom. Mas esse mundo aqui que ele fala é justamente esse mundo mal que está baseado no sistema do mundo mal, ruim. O que ele fala de mundo mal? O sistema político, o sistema que deteriora os valores morais da família e de todas as coisas. A degradação, a corrupção, esse é o sistema que o mundo está vivendo. Essa é a cobiça que João está tratando aqui para nós, que o mundo, ele diz, portanto, não ameis este mundo, que quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Veja que ele não está se referindo a amar a natureza, amar as coisas, mas você também não pode amar a natureza mais que a Deus, porque aí nós pecamos da mesma forma. Mas ele está falando exatamente amar aquilo que contraria a vontade de Deus, aquilo que te afasta de Deus, te direciona a caminhos tortuosos, e é isso que ele está tratando para nós, tá? Portanto, nós aprendemos que como filho de Deus não devemos amar o mundo, nem as coisas que há deste mundo. O que o mundo mostra aqui para nós? Ele traz a ideia de cosmo, mundo, nesse sentido, a Terra, o planeta em que vivemos, a humanidade geral, o sistema maligno que contraria a Deus, tudo são características deste mundo, dos quais ele diz que alguma dessas características do mundo apresentada por João, nesses versículos, principalmente capítulo 3, versículo 1 e 13, 5 e 19, mostram esse antagonismo, essa contrariedade, a contramão que o mundo vive em relação às propostas que Deus tem para a juventude dos dias de hoje. E João nos apresenta aí, por exemplo, ele diz desta forma, ou seja, a cobiça da carne, da concupiscência, os maus desejos da natureza humana, o desejo da natureza caída, pecaminosa, contraria a vontade de Deus. As tentações surgem não de dentro, mas de fora, pelos olhos. Aqui é a concupiscência. Quando ele fala de concupiscência, ele está tratando aqui exatamente dessa questão. A soberba da vida faz com que você olhe com orgulho. A soberba da vida traz isso, ou seja, é a arrogância do cristão, do jovem, pelo poder, porque ele tem um curso superior, porque ele tem condição financeira, e ele começa a ser, ou ela começa a ser arrogante, orgulhosa, perante os outros jovens, perante os outros irmãos. É isso a soberba da vida, a busca, a ostentação de bens, que levam o crente ao orgulho que desagrada a Deus. Isso, amado, mostra essas realidades, que essa arrogância toda está relacionada à posição e riqueza que a pessoa tem neste mundo velho. E o que adianta isso tudo? Jesus disse, o homem perder a sua alma. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Amado, queremos mostrar para vocês que essas verdades de 1 Pedro e aqui de João, que tratam a respeito dessas questões que são primordial. E uma delas é esta: o mundo, a Bíblia se refere a esse mundo, de uma forma geral, a todas as pessoas que habitam no universo criado por Deus e que precisam também ser amadas por nós. Preste bem atenção, como ele diz, você não deve amar o mundo, mas o sistema do mundo. Mas as pessoas que estão no mundo precisam ser amadas. E por isso Jesus as amou de forma tremenda e maravilhosa, que dera a sua vida por cada um de nós. E isso é importante. A palavra mundo, para identificar a humanidade caída e perdida em rebelião contra Deus e sob o domínio de Satanás, é caracterizado, como eu disse, por esse sistema contrário a Deus e a sua palavra. Mas esse mesmo mundo precisa da compaixão misericordiosa do Senhor, da qual está incluindo todas as pessoas que se rebelaram contra Deus, inclusive esses religiosos da época do apóstolo João, que não queriam acreditar que Jesus nasceu
por obra do Espírito Santo, tomou forma humana, se encarnou, veio, morreu, ressuscitou. Eles não admitiam de forma nenhuma e por isso pecavam contra Deus. E eu quero te dizer isso, amado. É isso que tem contrariado e que João bate fortemente nessa tecla nos dias de hoje. O homem tem abandonado a Deus para se devotar à sua religiosidade. Diríamos assim, os povos religiosos de Maomé, os muçulmanos, por exemplo, eles são povos, eu diríamos que até muito mais em termos de zelo, em termos de dedicação, mas muitas das vezes sem entendimento, sem amor ao próximo. E isso a gente vê pela forma como eles oram. Estava pesquisando a respeito deles, e eles oram de 2 às 3 horas, de joelho, com o rosto no chão, clamando a Alá. Quem é o crente presbiteriano, crente de hoje, que bota o joelho em terra e passa 2 horas, 3 horas, clamando a Deus, ao Deus vivo e verdadeiro? São poucos nessa terra. No entanto, eles fazem isso com zelo, com dedicação, apesar sem entendimento espiritual. Quanto à vida familiar, o mundo afirma que o casamento, por exemplo, não é coisa boa mais, e que o divórcio é a melhor opção para as pessoas viverem juntas nos dias de hoje. Essa é a cultura diabólica, mundana, que o mundo tenta implantar na sociedade de hoje. E o verdadeiro crente, que ainda vive neste mundo ímpio, não deve se deleitar nem aprovar essas coisas. Você não precisa fugir do mundo para ser santo, mas você vai viver no mundo ao mesmo tempo e não vai se conformar com este mundo, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 12:1. Não se conformando. Portanto, quando João nos ordena a não amar o mundo, amar somente a Deus, porque somente Deus deve ser amado e ter a nossa devoção, somente a nossa comunhão. Portanto, amado irmão, eu quero estar finalizando, mostrando esse lado do amor de Deus. O amor ao mundo, ele é incompatível com o amor de Deus. O amor do mundo sufoca o amor de Deus, muitas das vezes, nos nossos corações. Sabe, amado? Isso apaga, sufoca, apaga. E muitas pessoas sucumbiram porque se deixaram perder o verdadeiro amor na sua devoção a Deus, na sua firmeza de fé. Vocês lembram de Ló e sua mulher, como principalmente a mulher dele sucumbiu porque não levou Deus a sério? E assim Judas Iscariotes e muitas outras pessoas que têm, de certa forma, se desviado da verdade pura e simples do Evangelho para apoiar e abraçar, se deleitar naquilo que é pecaminoso e imoral. Sim, amado, finalizo dizendo a você nesta noite: você é mais que vencedor, mais que vencedora, meu amado irmão. Mas a luta continua. O importante é que você saber que enquanto você está nessa trajetória, caminhando, marchando rumo aos céus, você se encontre, como diz a palavra de Deus, firmes no caminho do Senhor. Que o Senhor, quando vier, encontre você, serva e servos do Senhor, firmes nele e na sua palavra, frutificando, amando, produzindo, combatendo os males como João combateu naquela época. Nós também possamos estar combatendo nos dias de hoje. Por isso, o amor, não devemos amar o mundo, porque o amor do mundo é passageiro. Ele é passageiro. E nós não podemos, sabemos que a nossa pátria, ela é celestial, ela é eterna. Guarde isso no seu coração, amado. Comece a se devotar, a abraçar a fé dia a dia, e eu tenho certeza que Deus estará abençoando sua vida e a tua fidelidade ao Senhor. Vamos orar?
Meu Deus, meu Pai, eu te agradeço por essa palavra, aplica a mesma dos nossos corações e que nós possamos viver vitoriosamente no poder do nome de Jesus. E essa vitória é marcada, como diz o texto do apóstolo João, capítulo 5, onde ele diz: essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé em Cristo. Deus abençoa cada família, cada jovem presbiteriano em São Luís, em Maranhão, em todo o Brasil. E abençoa todos os jovens evangélicos, para a honra e glória do teu nome, a tua igreja na terra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Nós vamos estar cantando o hino do jovem, jovem presbiteriano, 382. Abra seu hinário. Eu queria que você nos ajudasse a cantar aí no seu lar. 382 é o hino Mocidade Presbiteriana. Convidamos todos os jovens agora, que estão aí nos assistindo, a abrir seu hinário e cantar conosco este hino maravilhoso que fala sobre a mocidade presbiteriana. Adore o Senhor conosco. Somos jovens no mundo velho, a pregar novos ideais, o mesmo evangelho que pregaram nossos pais. O mundo muda, mas Cristo não. Importa que preguemos a salvação. Mocidade presbiteriana, somos testemunha de Jesus. Temos que dizer ao nosso mundo que a solução está na cruz. Nossas mãos estarão unidas, transformando a escravidão de preciosas vidas, com Jesus em direção. Temeremos o tentador, clamemos pelo Cristo libertador. Mocidade presbiteriana, somos testemunha de Jesus. Temos que dizer nosso mundo que a solução está na cruz. Juventude cristã, avante, empunhando o pendão real, com fé no comandante, venceremos todo o mal. Ser testemunha, diz o Senhor, falemos sempre de Jesus, sem temor. Mocidade presbiteriana, somos testemunhas de Jesus. Temos que dizer ao nosso mundo que a solução está na cruz. Glória ao nosso Deus. Nós vamos estar orando, encerrando este culto, e eu creio que Deus falou profundamente ao teu coração e você possa desfrutar desses momentos na presença de Deus. Vamos orar, logo após vamos estar impetrando a bênção apostólica em nome de Jesus. Meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por esta tua palavra.
essa palavra que é viva, que é poderosa para mudar as nossas vidas. Fala, ó Deus, a juventude presbiteriana em todo lugar. E que cada crente possa ter sido edificado pela tua palavra. Nos anima, nos dá coragem, ó Deus, de lutar, de continuar lutando neste mundo que estamos, sabendo que nós não somos daqui, somos cidadãos dos céus, temos uma pátria, ó Deus, diferente da do Brasil, da qual, ó Deus, amamos, da qual Deus nos aguarda. Abençoa a tua igreja em toda a extensão do território, ó Deus, nacional e mundial. Ó Deus, continua despertando o teu povo para vivenciar esta palavra verdadeira e real que foi nos dita nesta noite. Continua transformando nossas vidas, nos abençoando, em nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus te abençoe, te dê uma semana maravilhosa e abençoada, em nome de Jesus.